Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Laboratório Teológico. Eu quero convidar você para percorrer comigo temas contemporâneos que nós estamos estudando. Já vimos no vídeo anterior a questão da justiça e agora nós pretendemos analisar uma das palavras que tem sido verdadeiro tabu para muita gente, para a sociedade de uma maneira geral. E nós queremos convidar você para percorrer até o final deste vídeo conosco algumas reflexões teológicas e algumas reflexões que vêm das Escrituras Sagradas. Então, não posso deixar de convidar você para se inscrever neste canal e de ativar o seu lembrete, o seu sininho, para quando houver um novo vídeo você receber em primeira mão. Seja bem-vindo a este canal. Eu queria falar hoje a respeito dos efeitos do pecado. Pois é, pecado. O que é pecado? Como se manifesta o pecado? E eu, de pronto, já coloquei aí para você ver uma figura muito interessante. A pessoa que tentou atirar flechas neste alvo aí não foi muito feliz. Porque, obviamente, não acertou nenhuma flecha no lugar que era para acertar. Pelo contrário, tudo em volta está marcado pelas flechas, menos o alvo que permanece absolutamente limpo, absolutamente sem nenhum problema, nenhuma dificuldade. Está lá, inteiro. Então eu queria conversar com você sobre os efeitos do pecado. E eu quero apelar, então, para algumas palavras gregas que designam essa questão de pecado e que não são palavras necessariamente bíblicas. São palavras utilizadas na Bíblia, com certeza, mas são palavras que vieram da literatura grega. Portanto, numa época e numa circunstância totalmente diferente da literatura bíblica. E nós temos então a primeira palavra. Aqui eu estou colocando as principais palavras que são obtidas do Novo Dicionário do Novo Testamento, volume 3, a partir da página 480. As principais palavras que a literatura clássica grega apontava para designar este nosso conceito de pecado. A primeira palavra é hamartia e cognatos, ou seja, as suas variações, o substantivo, o adjetivo, o verbo, o advérbio e assim por diante. Hamartia significa transgressão contra a moralidade, transgressão contra as leis, transgressão contra o próximo ou transgressão contra os deuses. Não é? Essa transgressão é a quebra da lealdade. Então, se existe uma lei para ser cumprida, eu não vou cumprir esta lei. Então, hamartia significa exatamente essa transgressão, esse desejo de não cumprir a lei, esse desejo de não fazer aquilo que está estabelecido. Hamartia acaba sendo uma das palavras mais usadas no Novo Testamento. Nem tanto no Antigo Testamento, mas muito mais no Novo Testamento com os apóstolos, com a literatura apostólica, nós encontramos hamartia. O segundo termo, que é muito comum no Antigo Testamento, é a dikia, mais os seus cognatos. Não é? E naturalmente, ela tem um peso jurídico, porque é o antônimo de justiça.
Portanto, a injustiça. Toda vez que uma pessoa se apropria de algo que não é seu ou diminui o seu semelhante, desfaz do seu semelhante, na verdade está praticando uma injustiça, está praticando uma iniquidade ou está praticando um ato ímpio. Ímpio é o contrário de pio. Uma pessoa próxima da verdade, uma pessoa próxima da justiça é pio. Uma pessoa que transgride é ímpio. A terceira palavra é para bases, e mais os seus cognatos, que se refere especificamente à transgressão da lei. Então, a pessoa que transgride o código aprovado pela população, o código utilizado pela população, o senso comum da população, esta pessoa, então, está transgredindo esta lei. E a última palavra é paraptoma, mais os seus cognatos, que tem a ideia de decair ao lado de, ou de perder o caminho, da pessoa tomar outro rumo e assim fracassar. De modo mais geral, designa um lapso moral e designa uma ofensa pela qual a pessoa é responsável. Num certo sentido, todas essas palavras designam o mesmo conceito, que é errar o alvo, errar o objetivo, atirar flechas num alvo e acertar o cavalete, acertar o chão, mas não acertar o alvo. Isto designa a ideia de pecado. Acontece que a nossa sociedade vive de conceitos, vive de situações em que culturalmente, socialmente, e devido às reflexões filosóficas e muitas vezes teorizações, aquilo que poderia ser considerado pecado há alguns anos atrás pode ser aceito hoje como algo bom e vice-versa, não é? Na contemporaneidade, a palavra pecado é vista como algo que provoca sentimento de culpa. Então, pecado propriamente não existe. Aliás, se procura tratar a questão desse sentimento de culpa em termos de valorização do bom e do belo, e minimiza-se o significado e se rebate o conceito de pecado. Por quê? Porque a vida já é tão dura e as pessoas vêm com esta ideia da falha, a ideia do errar, a ideia da injustiça. É necessário a gente substituir esses conceitos pessimistas por conceitos otimistas. É necessário a gente trocar os valores, não é? E, como dizem assim, pegar os limões e com eles fazer uma bela limonada. Assim seria, de certa maneira, num sentido absolutamente genérico, salvo o melhor juízo, o que a maioria das pessoas pensa. E nesse sentido, então, existe uma corrente muito forte de condenação daqueles que aceitam o conceito de pecado. Então, nós estamos aí diante de uma guerra de interpretações. Se nós pensarmos de volta nos escritos gregos, nós vamos nos lembrar que pecado designa o erro, a falha humana,
a injustiça, a impiedade, intencional ou não, em relação aos deuses, em relação à moralidade, em relação às leis, em relação ao próximo ou a si próprio. A gente pode pecar contra a gente mesmo. Dou um exemplo. Se você é uma pessoa que tem diabetes, pode comer açúcar? Pode. Pode. Todo mundo come açúcar. Entretanto, o açúcar fará bem para você? A resposta é não. Fará mal. Então, depende do seu inteiro desígnio, da sua inteira agência, decidir se come açúcar ou não. Mas quebrar esta regra e comer açúcar adoidado, como dizem por aí, vai apressar o seu sofrimento físico. Porque vai trazer como consequência o avanço da diabetes e as suas consequências. Naturalmente, eu preciso dizer que se você é diabético e gosta de comer açúcar e não retém, você está pecando contra você mesmo. A despeito das mais variadas etnias e culturas existentes no planeta, a falha e a imperfeição humanas estão presentes e podem ser observadas. É muito interessante quando a gente trata da ciência, de que a gente deve ter um objeto para estudar, um método para estudar, e a gente precisa, por meio das experimentações, chegar a conclusões que nos indiquem a verdade. Nós não precisamos ir para o laboratório para perceber que o ser humano, por natureza, é um ser falho, um ser falível, um ser relativizado, um ser, como diriam os educadores, incompletos. Não é preciso a gente ir para um laboratório para observar isto, não é? Mas falando do ponto de vista teológico, o que nós temos que dizer acerca de pecado? Naturalmente, o pecado está relacionado à quebra de um padrão. E neste caso, o padrão é Deus. E o padrão está revelado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, quando tratava dessa questão de pecado, ele disse assim: se a lei não tivesse dito isto, e cita um mandamento, se a lei não tivesse dito isto, eu não teria consciência de que peco nessa área. Então, um dos objetivos da Escritura é mostrar o padrão divino de santidade, de vida que ele tem, como Criador e como mantenedor da espécie humana, mas ao mesmo tempo mostrar como é o nosso padrão, como é o padrão humano. E nós chegamos às seguintes conclusões: o pecado, à luz da Bíblia, é um mal real. Não é a ausência de bem. Porque se você apagar a luz de um ambiente, naturalmente vai ficar escuro. Mas a escuridão esteve lá o tempo todo. Ela só foi afastada enquanto a luz estava acesa. Quanto mais afastado da lâmpada, você percebe que mais o cômodo fica escuro. Porque as trevas estão lá. É um mal real. Não é a ausência de alguma coisa, mas é uma realidade positiva. A segunda coisa é que é um tipo específico de mal. Veja só,
nós temos, claro, consequências trágicas na natureza, fruto da nossa contaminação da própria natureza, do desmatamento que provocamos. Então, nós somos agentes de coisas ruins que acontecem na vida do planeta. Mas suponha que você viva numa cidade onde existe um terremoto. E esse terremoto é catastrófico, danifica muitos imóveis, os prédios, e leva muitas vidas à morte. Mas ele não é um pecado em si. Entretanto, é um mal. O pecado é um tipo específico de mal, porque ele procede dos desígnios do coração. Ele não é um desastre natural. Quando a gente eventualmente vai envelhecendo e perdendo as forças físicas, as doenças avançam em relação aos medicamentos. Há momentos em que os medicamentos já não servem mais, nós temos que substituir por outros, exatamente para poder manter o que resta da nossa vida. Isso não é necessariamente pecado. Mas o pecado que habita dentro de nós pode nos levar a doenças. Então é muito interessante a gente fazer uma distinção entre pecado e não pecado, mas mal. Mal, todo mal, ou melhor, todo pecado é mal, mas nem todo mal é pecado. Percebeu? Vamos em frente. O pecado é especificamente um mal moral. Especificamente porque ele sai de dentro. Uma vez, Jesus Cristo estava com seus discípulos e eles estavam com fome. E eles passaram por um campo e eles passaram a mão no trigo e eles foram colhendo o trigo ali rapidamente e foram comendo. O problema era sábado, um dia sagrado para o judaísmo. E então eles foram duramente criticados. Eles foram duramente criticados. Em outra ocasião, os discípulos comeram sem lavar as mãos. E ao comer sem lavar as mãos, eles foram duramente criticados, porque era preceito lavar as mãos antes de comer. Essas questões, Jesus tratou especificamente de cada uma. Mas na segunda, eu posso me lembrar que ele disse assim: não é o que entra pela boca do homem que o contamina. Quer dizer, não tem problema nenhum eu comer ou não comer com a mão suja. É uma questão de higiene pessoal só. Porque o que de fato contamina é o que brota do coração humano. Então, a minha mente, a minha vontade, os meus sentimentos, o meu ego, toda a minha estrutura não visível às outras pessoas é o que efetivamente está contaminada em relação ao padrão que Deus estabeleceu. Então, Deus é o alvo. Deus é o alvo. Deus é santidade, Deus é pureza, Deus é grandeza. Mas eu não sou assim. Eu porto em mim um mal de natureza moral, de natureza que me afasta de Deus. Isso é pecado. A outra coisa que eu vejo aí é que pecado é uma violação da lei. Como dizia a literatura clássica grega, é uma violação da lei, é uma transgressão da lei, é uma falta de concordância com a lei. Então, o pecado brota na minha revolta, o pecado brota no meu desejo de ser autônomo em relação a tudo quanto existe, no meu desejo de desobedecer, no meu desejo de possuir o que o outro tem, no meu desejo de destruir o outro.
no meu desejo de evitar outra pessoa, evitar o meu próximo, de considerar o meu próximo inimigo. Tudo isso é considerado como uma violação da lei. A quebra de direitos humanos, por exemplo, a quebra do reconhecimento do outro como ser humano, com direitos e deveres iguais, essa desconsideração, a Bíblia identifica como pecado. E é uma violação específica da lei de Deus, não é? Porque é um confronto desta lei de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, por exemplo, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. É uma quebra, é um confronto. Ou então, eu vou amar do meu jeito, não é? Eu tenho Deus, mas é Deus do meu jeito. Então, a falta de conformidade com a lei de Deus. Com isso, a gente chega à conclusão de que o pecado tem um caráter absoluto. Ele não é relativo. Não é? Para mim, isso é pecado, para você não é. Para você é pecado, para mim não é. Não, não tem isso. Pecado é pecado e não pecado é não pecado. Então, na esfera ética, isso dizia Luiz Berkoff, na esfera ética, o contraste entre o bem e o mal é absoluto. Não há condição neutra entre os dois. Não há meio pecado, não há meia verdade, não há meia justiça, não há meia integridade, não há. Ou existe bem ou existe mal. Não há neutralidade moral humana diante de Deus. E assim, então, nós temos que nos lembrar que, biblicamente falando, desde a queda, o pecado se incorporou à nossa natureza, tornando-nos culpáveis diante de Deus. O fato de nós sermos como somos traz para nós um ônus. Traz um ônus em relação a Deus. Entre os pares, entre seres humanos, nós conseguimos nos justificar, nós conseguimos nos encorajar, nós conseguimos ser condescendentes com os atos dos outros, mas diante da justiça divina isso não é possível. Isso não é possível. E nós já viemos ao mundo, já viemos à luz desse jeito. Biblicamente falando, nós não somos pessoas boas até termos contato com a maldade e assim nos tornarmos maus. Nós temos a tendência para o não bem. Nós temos a tendência para o mal. Então, o pecado acaba sendo não apenas parte da nossa natureza humana, como também é o agente corruptor de nossas ações e das intenções do nosso coração. É ele que nos engana, porque ele é uma força ativa, não é? Ele não é simplesmente um cataclisma que aconteceu na nossa vida, ele é um agente. As trevas estão aí, elas só são empurradas para longe quando a luz se acende. O pecado é, portanto, um estado, uma condição humana. Não é só a incompletude, não é só a imperfeição que é humana. Quando a gente diz assim, errar é humano, pois é, por que o errar é humano? Justamente porque nós vivemos nesse estado de erro, nesse estado de culpa, em relação a quem? Talvez não aos meus amigos, talvez não aos meus familiares, mas em relação a Deus, certamente. Não é? E não é questão de um lapso, não é uma questão de uma falta ocasional. Nós somos incompletos porque somos pecadores e isso veio de longe. Isso veio
do tempo em que nós decidimos viver sem Deus. Então, afastados de Deus, os seres humanos, de acordo com as Escrituras, perderam o arbítrio de viver com Deus e para Deus. Nós temos capacidade de escolha, nós conseguimos escolher produtos, nós conseguimos escolher o parceiro para o casamento, nós conseguimos escolher onde vamos morar, nós temos essas possibilidades. Mas a Bíblia afirma que nós não temos a possibilidade de escolher a Deus, ainda que a gente clame por Ele, chame por Ele, diga o nome dEle, use o nome dEle nas nossas conversas, isso não significa ter relacionamento com Ele. A Bíblia diz que o relacionamento com Deus só se dá mediante o arrependimento e fé na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, biblicamente falando, uma pessoa que não tem convívio com Deus por meio de Jesus Cristo está morta espiritualmente. E você que eventualmente tem um credo religioso pode dizer assim, mas eu não estou morto espiritualmente, eu tenho uma religião. Mas a Bíblia não fala de religião, a Bíblia fala de relacionamento. Há um texto do Antigo Testamento, milenar, que diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem. É necessário a gente crer que Deus existe, é necessário crer que Deus é galardoador dos que o temem, é necessário crer que Deus em Cristo Jesus é o Salvador dos pecadores, para então a espiritualidade que vem dele renascer em nós e voltar a existir. Porque religiosidade não é a mesma coisa que relacionamento com Deus. Dá para a gente brincar um pouco com a metáfora do Jardim do Éden. Você lembra da narrativa bíblica que fala do Jardim do Éden, em que Adão e Eva viviam, e quando eles decidiram viver sem Deus, conhecendo o bem e o mal, Deus teve que tirá-los do jardim. E a Bíblia fala que, saindo do jardim, a entrada foi guardada e nunca mais ninguém achou essa entrada. Nunca mais ninguém achou essa entrada. Então, depois de expulsos daquele ambiente aprazível, ninguém conseguiu encontrar a sua entrada, e até hoje. E há a forte tendência de descrédito da veracidade deste ato. As pessoas dizem assim, olha, isso aí é mitologia, isso aí é conto da carochinha, como diziam os antigos. Na verdade, não é conto, não é mitologia. Nós não conseguimos voltar para Deus sozinhos, com a nossa própria ética, com a nossa própria moral, com a nossa própria forma de encarar as coisas, nem com a religião que a gente professa. O único caminho, está dito na Bíblia, é Jesus Cristo. Desculpem as religiões, mas só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por intermédio dele. Bom, como é que nós vivemos então? Se você olhar para a população mundial, você vai ver que cada um vive por seu próprio código ético, moral, religioso, social, científico. Embora nós cristãos creiamos no fato de que quem nos dá a chuva, quem nos dá a fertilidade da terra, quem nos dá cientistas que descobrem coisas e que inventam coisas para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, seja Deus. Há uma coisa que a teologia reformada chama de graça comum, ou seja, Deus abençoa pessoas que não são dele, que não o conhecem, que não têm relacionamento com ele, mas que fazem coisas que beneficiam a sociedade como um todo.
Nesta época de pandemia, por exemplo, inúmeros cientistas já vinham estudando essas características e agora as pesquisas estão sendo apresentadas à sociedade e nós estamos tendo situações de vacinação em massa que realmente não resolvem o problema, mas que, por conta do conhecimento adquirido, ajudam no sentido de que a pessoa vacinada seja imunizada e tenha condições de resistir mais bravamente à infecção. Isso é uma graça comum, não é? E quando a gente pensa no avanço da ciência, quando a gente pensa nos códigos que as pessoas utilizam, elas fatalmente vão chegar à ideia de que não há verdade absoluta. Então, pecado é uma coisa que não pode ser tolerada, porque, na opinião delas, pecado não existe. O mal, a gente torna em bem, a gente transforma. Quer dizer, veio a catástrofe, mas mesmo assim a gente conseguiu superar a catástrofe. E tudo isto num processo que exclui Deus. Deus, para essa gama da população, não existe. Não existe. Não é? Então, as pessoas, para terem justiça social, as pessoas, para terem posturas que demandem direitos, elas se concentraram exatamente em direitos. Elas não querem falar de deveres. Não é? Porque elas partem da seguinte premissa: todo ser humano é bom. Todo ser humano é bom. Ele só se torna mal quando, influenciado pelo mal, ele se submete ao mal por seu livre-arbítrio. A Bíblia diz: nós não temos arbítrio para Deus, nós somos continuamente maus e mesmo os nossos atos de bondade são visando o nosso próprio lucro. A única pessoa que pode definitivamente perdoar pecados é Deus, e Ele o faz por meio de Jesus Cristo. O que eu fiz aqui? Aqui eu reuni uma série de fotos que mostra como é que nós somos na verdade. Esses são os efeitos da natureza humana. Nós queremos dominar, nós queremos manter o nosso poder. Então, para as populações, nós eventualmente as matamos quando elas não satisfazem as nossas exigências. O ser humano é assim. Então, famílias inteiras precisam sair dos seus lares como refugiados, porque a força da guerra é uma constante na sociedade humana. Vocês já viram isso? Não passa um ano onde não haja conflitos, inclusive conflitos armados. Os homens são treinados para matar seres humanos, destruir o poder do inimigo. Não bastasse isso, fora do ambiente de guerra, fora dos genocídios que a gente encontra, nós encontramos a violência doméstica, a violência urbana, nós encontramos pessoas sendo afligidas no seu corpo, nós encontramos pessoas que vivem de assaltos, vivem de situações de posse do bem do outro, pessoas que não se importam em matar por conta de um objeto, por conta de um celular, por conta de um veículo, por conta de qualquer coisa. As pessoas simplesmente matam e não conseguem avaliar o preço de uma vida. Dá para perceber claramente que isto é
tão natural no meio da sociedade brasileira que as pessoas passam de largo. Ou então se amontoam curiosos, não é? Curiosos para ver uma pessoa estendida no asfalto, com a vida destruída. Isso é o normal do ser humano. Isso é o normal do ser humano. Não é justo que aconteça. Mas acontece e os noticiários vivem recheados dessas notícias. Além disso, existe a exploração do sexo. Nós percebemos claramente que há muitos lares que, à semelhança do passado, são lares absolutamente anormais. Maridos enganam esposas, esposas enganam maridos, pais enganam filhos, filhos enganam pais. E nós temos, então, a satisfação do corpo como uma exigência imperativa ao ponto das pessoas conseguirem sustento a partir da venda dos seus corpos. Esta é uma condição de absoluto desastre humano. Não é uma coisa para se dizer, olha, nós temos que valorizar o sexo. Não se trata de desvalorizar o sexo, mas se trata de cuidar da pessoa humana. Uma pessoa que vende o seu corpo para sobreviver é uma pessoa que está sofrendo no seu próprio corpo as consequências dos pecados de outros também. Então, nada contra a pessoa, nada contra a forma como a pessoa é constituída diante de Deus, porque ela é uma criatura de Deus. Mas tudo contra os caminhos pelos quais uma pessoa é obrigada a caminhar para viver. Mas nós temos também aí o estado de embriaguez, o estado de drogas, e muitas vezes o que nós encontramos são pessoas com deformidades muito grandes, lutas muito grandes, desastres muito grandes na sua vida. E isso acontece em famílias pobres, famílias ricas, famílias estudadas, famílias não estudadas. Não importa, isso está presente. E as pessoas, infelizmente, se tornam escravas dessas situações. E a gente teria que lutar muito. Graças a Deus existem pessoas que buscam ajudar pessoas alcoólatras, pessoas drogadas, e assim tornar um pouco menos sofrida a vida dessas pessoas. Mas isso tudo para mostrar os efeitos do pecado na natureza humana. Tem mais. Você pode observar aí como é que a poluição do planeta é. Parece que as pessoas não ouvem os discursos que são necessários, todos os cuidados para a preservação do planeta, porque é da nossa natureza jogar coisa fora, não importa onde. É da nossa natureza depredar. Parece que existe uma aventura em depredar, em estragar as coisas que são para uso comum. Mas de onde vem isso? Quem ensina estas coisas? Não precisa ensinar. Isso é nato no ser humano. Não é? E mais uma coisa que eu coloco aí é justamente a ideia de que nós somos egoístas, de que nós queremos o melhor para nós e que os outros, não importa, sejam prejudicados para nosso bem. E para isso, a gente usa dupla face. A gente fala uma coisa e a gente faz outra. Esse é o efeito do pecado na vida das pessoas.
E você pode encontrar isto em você mesmo. Diante das fotos que nós vimos, qual é a proposta divina para o pecado e para os seus efeitos? Eu queria citar para você um texto de Romanos, capítulo 8. Romanos é uma carta de Paulo e é muito importante para o nosso estudo, para a nossa reflexão desse momento, o que ele escreve. Leia comigo aí. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Observe que uma pessoa que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pelo arrependimento e pela fé nele, não passa por condenação diante de Deus. Porque a condenação recaiu sobre Jesus Cristo. Como assim? Olha o que o texto diz. Em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei, o código, não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Nós somos pecadores desde que nascemos. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Quando a gente fala de salvação, salvação do quê? Salvação do pecado. E Paulo continua. Com isso, Deus declarou, é Deus que está falando ali, né? Deus declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Veja, uma pessoa que aceitou a Jesus Cristo foi perdoada dos seus pecados, mas ainda detém no seu ser uma tendência para errar. É por isso que está errada a colocação de muita gente quando diz assim, você é crente, você não pode fazer isso. Não, ninguém pode fazer aquilo, nem mesmo o crente. Mas ele ainda faz exatamente pelo fato de que ele ainda detém uma parte imperfeita do seu ser, embora esteja perdoado e já não tenha mais condenação sobre ele. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Claro, é fácil de constatar. Quem não acredita em Deus pensa em como vai conseguir sobreviver e, por isso, faz o que for necessário para sobreviver. Se mentir for necessário, vai mentir. Se fraudar vai ser necessário, vai fraudar, exatamente para sobreviver. Porque faz parte da natureza humana todas essas coisas. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Justamente porque o Espírito de Deus, quando ele toma contato com a pessoa, ele começa a mudar os valores da pessoa. E a pessoa começa a se perceber pecadora e necessitada da ajuda de Deus para vencer o seu próprio pecado. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. E eu preciso dizer isso com todas as letras. Uma pessoa que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo não pode agradar a Deus. Não agrada a Deus, porque Deus só enxerga a gente por meio de Jesus Cristo. E ele termina falando aos romanos assim: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. O que é pecado? Pecado é errar o alvo,
O que é não pecar? Não pecar é andar segundo a justiça de Deus. E como é que a gente anda segundo a justiça de Deus? Quando Deus entra na vida da gente. E quando a gente mantém relacionamento constante com Ele. A gente pode falhar? Pode, porque nós somos humanos. Mas quem é de Jesus Cristo já não passa mais por condenação, já está perdoado dos seus pecados e deve lutar todos os dias para vencer o pecado em sua vida. É o que nós temos para hoje e eu quero desejar que Deus o abençoe, Deus te abençoe, a abençoe e você seja uma pessoa perdoada.